Relatos sobre entidades assustadoras que surgem no meio da noite são frequentemente recebidas com ceticismo pelas pessoas. Mas em alguns casos, até mesmo os mais céticos ficam com o pé atrás quando escutam ou passam por alguma experiência paranormal. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa minissérie especial de Halloween. Se você ainda não viu o nosso primeiro episódio falando sobre o chupa-cabra, gente, deixarei aqui no card para você em algum lugar da tela. Você já passou por alguma experiência paranormal? Ou algum acontecido que até hoje você não sabe explicar? Seres que aparecem vagando pelos seus sonhos, uma paralisia do sono infestada de demônios ou algum vulto assustador vagando pelo seu quarto. Pois saiba que esses relatos são mais comuns do que vocês podem imaginar, gente. E é baseado neles que hoje a gente vai conhecer uma entidade que vem tirando o sono de muitas pessoas, o Hatman. Também conhecido como chapeleiro ou homem de chapéu, essa figura vem ganhando popularidade em diversos relatos pelo mundo inteiro. Um ser sombrio que surge no meio da madrugada, invade a casa das suas vítimas justamente quando elas se encontram mais fragilizadas, no meio do sono. Alguns relatos contam que o Homem de Chapéu aparece em seus pesadelos ou até mesmo quando as pessoas ainda estão acordadas. Uma criatura obscura onde só se pode ver uma silhueta preta trajando um sobretudo e um grande chapéu preto. E ainda, segundo relatos, na escuridão só se pode ver os olhos vermelhos brilhantes. O Hatman, ou Homem de Chapéu, fica parado na escuridão observando as suas vítimas. E acredita-se que ele se alimenta do pânico das pessoas, gente. Após alguns minutos observando você, ele desaparece no meio da madrugada como uma fumaça preta. Crê em Deus, Pai, tá amarrado em nome de Jesus. Tô todo arrepiado. Não, pelo amor de Deus. Ah, não. Pra que eu fui fazer esse vídeo? É bom que se esse homem de chapéu aparecer aqui, eu dou ele esse chapéu aqui, ó. Sumir da minha frente. Que deve gostar, né? Dessas coisas anos 50, anos 40. Esse chapéu preto, né? Mas de onde surgiu esses relatos e essas aparições do Hatman? A lenda do Homem de Chapéu, gente, está ligada intimamente ao fenômeno do sono conhecido como paralisia do sono, no qual o indivíduo permanece no estado semidesperto, gente, onde ele é incapaz de mover, agir ou falar, ainda assim que ele mantém a consciência do que está acontecendo ao seu redor. Nesse estado fragilizado, muitas pessoas descrevem sentir ou perceber a presença de entidades desconhecidas, geralmente sombrias, próximas a elas ou em alguns casos até pressionando diretamente sobre o peito. Repreendido em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Tu tá repreendido, diabo, em nome de Jesus. Credo. É por isso que tem aquele povo que fala sobre os demônios do sono, né? Que fica sufocando elas na paralisia do sono. Quando a pessoa tem uma paralisia do sono, ela acorda com um demônio ali, sufocando ela em cima dela. Não quero passar por isso não. Mas eu já passei por isso, gente. Já passei por uma paralisia do sono e eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Esse fenômeno da paralisia do sono tem ganhado cada vez mais destaque entre os especialistas de distúrbios do sono e foi incluído em 2012 nos manuais de psicologia e psiquiatria. Essa condição da paralisia do sono, gente, segundo estudos norte-americanos, afeta quase 8% das pessoas regularmente. Bom, gente, eu já passei por essa paralisia do sono, tá? Eu vou falar pra vocês que não é nada agradável. Já aconteceu comigo uma vez. E, contando pra vocês um pouco mais, bom, eu tava dormindo e aí eu acordei no meio da madrugada. Só que quando eu acordei, eu não conseguia mover, não conseguia falar, não conseguia nada. E basicamente você consegue abrir o olho, mas você não consegue ver nitidamente o que está na sua frente. Sua visão fica meio embaçada, fica meio distorpada, assim. Então parece que você tá com miopia, entendeu? Parece que tá tudo embaçado. E aí, nesse momento ali que eu tava
paralisado de fato, que eu não conseguia mexer, eu comecei a ver vultos pelo meu quarto. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Cada pessoa vê alguma coisa, né, gente? Durante a paralisia do sono, as pessoas não veem as mesmas coisas. Cada pessoa vê um tipo de criatura, ou ser, ou vultos. Então, no meu caso, quando aconteceu comigo, que graças a Deus foi uma vez só, e não queiram passar por isso, porque é horrível, eu fiquei vendo esse vulto no meu quarto, era um vulto branco. E aí, eu tava, né, paralisado, eu só conseguia mexer os olhos mesmo, porque você não consegue mexer mesmo, é horrível, é terrível, gente. E aí eu ficava vendo aquele vulto passando pelo quarto, um vulto branco, e ele passava de um lado pro outro. Nossa, só de lembrar eu já arrepio tudo, credo, amarrado, em nome de Jesus. Mas ele passava pelo quarto, e ele passava no sentido de que ele ia se aproximando. E aí ele passou na minha frente, eu vi aquele vulto branco, ele passou aqui meio de lado, eu consegui ainda ver, e eu senti que ele estava aqui do meu lado. Só que como você não consegue se mover, você não consegue virar pro lado para ver, né? E aí você vai ficando mais desesperado, e parece que, né, alguma questão ali da adrenalina, você consegue acordar, você consegue se mexer de uma vez e consegue voltar. E quando você volta, você já volta com a visão normal e aquela sensação de pânico ainda fica no ar, aquele medo ainda fica no ar. Mas assim, horrível. Não queiram passar por isso. Entendeu? Mas se é o distúrbio do sono que faz com que as pessoas tenham essas alucinações de seres no seu quarto, por que todas elas têm visto essa mesma entidade, o Hatman? Bom, gente, alguns especialistas defendem que o Homem de Chapéu pode ser uma interpretação do nosso subconsciente de figuras da cultura popular, incluindo personagens de terror populares nos últimos tempos, gente, como por exemplo, o Fred Krueger. Bom, e segundo Christopher Franz, professor de psicologia de Goldsmith, Universidade de Londres, abre aspas, quando conheci o Homem de Chapéu, a coisa que me veio à mente foi Fred Krueger. Essa noção de que você pode ser atacado quando está dormindo é assustadora. É claro, Krueger usa um chapéu. Bom, gente, contudo a gente sabe que o personagem de Fred Krueger não é nada novo, né? Ele já tá aí no cinema há décadas. Porém, a maioria das pessoas que foram entrevistadas que tiveram paralisia do sono e que tiveram essa visita do Homem de Chapéu não estavam familiarizados com esse personagem nos cinemas. Algumas pessoas jamais tinham visto falar sobre Fred Krueger ou tinham visto seus filmes, gente. E essas figuras sombrias, incluindo o Homem de Chapéu, seriam uma resposta do cérebro durante a paralisia do sono, criando essas figuras visuais na madrugada, fazendo com que as pessoas acreditem que esses seres sombrios estão presentes de verdade. Ou seja, gente, é tudo coisa da imaginação, entendeu? Da sua mente. Mas será que é mesmo? Fica aí o questionamento. Bom, gente, essa explicação pode até ser conveniente, né? Mas a maioria das pessoas acreditam que a aparição do Homem de Chapéu está ligada a outros fatores, como, por exemplo, o sobrenatural. Segundo elas, ele seria uma figura maligna que se alimenta do medo, do terror e da agonia de suas vítimas. Bom, gente, seja qual for a explicação, a gente sabe que o Hatman, né, o Homem de Chapéu, só é mais um bicho-papão que a gente criou aí, né, no nosso imaginário. Uma figura que causa medo e ao mesmo tempo fascina. Mas e vocês, gente? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Vocês já receberam a visita do Hatman? Por acaso esse homem assustador já apareceu em seu quarto? Bom, depende do homem, né, gente? Que aparecer debaixo sobretudo aí no quarto, né? Dependendo do homem, a gente até aceita. Que velha safada! Bom, gente, esse foi o nosso segundo episódio da nossa pequena minissérie de Halloween. Se você ainda não viu o primeiro episódio dessa série, deixarei aqui nas telas finais pra você. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pro YouTube lembrar você quando tiver vídeos como esse, contando e relembrando casos sobrenaturais, gente. E fiquem ligados que na semana que vem nós teremos o nosso terceiro e último episódio dessa série especial de Halloween. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e tchau!